Olá, tudo bem? Mais uma aula do Estúdio de Aula da Adriana Fanaro. E existe uma regra por aqui se você é novo. Eu preciso de papel, caneta e água. Eu preciso que você esteja hidratado e que você tenha onde anotar tudo que a gente vai falar, tá? Então, mais uma quinta-feira, mais uma aula e a gente hoje vai falar sobre avaliação antropométrica de crianças e adolescentes. Ah, meu Deus, um assunto complexo, tá? Então, eu vou prometer para você o seguinte, eu vou colocar aqui a pontinha do iceberg e você vai ter que ralar para conseguir fechar tudo isso e ter esse direcionamento mais completo, porque senão a gente ficaria aqui até de noite falando sobre este assunto, tá bom? Bom, primeira coisa, gente, é preciso que todas as consultas nutricionais tenham avaliação antropométrica. Seja você de que área você for, tá bom? É a avaliação antropométrica que direciona a gente em relação... Então, é a antropometria, vou colocar aqui assim, que vai direcionar você de metas no sentido assim, quão longe esse paciente está daquilo, né? O quão abaixo esse paciente está da mediana. Então, a gente precisa ter esse direcionamento. Esse direcionamento é importante, tá? Então, é preciso que você tenha ele para que você entenda onde você vai pisar. E para o próprio... Então, eu vou colocar aqui, para o Nutri e para o paciente. Então, não só para o nutricionista, mas também para o paciente entender, né? É legal quando a gente vai ao médico ou quando a gente vai ao fisioterapeuta e ele diz assim, olha, você tá X longe de lá, olha, esta caminhada vai durar tanto tempo, porque aí se ela durar tanto tempo, você vai alcançar X. Então, para dar um exemplo para vocês que eu acho que fica mais claramente, se você hoje chegar em algum professor de educação física e dizer assim para ele, olha, daqui 4 meses eu quero correr 42 quilômetros. Então, daqui 4 meses eu quero correr 42 quilômetros. Ele vai dizer para você, olha, para isso... Eu preciso que você treine 3 vezes por semana, eu preciso que você faça musculação, eu preciso que você... E aí ele vai te dar um direcionamento daquilo, né? Qual é o caminho a ser seguido para você alcançar a sua meta. Então, a antropometria faz exatamente isso na consulta nutricional. Ela te dá o objetivo para que você possa entender, né, da onde ou aonde é que eu vou chegar, qual o caminho que eu vou seguir. Quando a gente fala de criança e adolescente, eu não vou ser ousada em dizer que a antropometria é a parte mais importante da consulta. Não é, né? Existem várias coisas que a gente precisa manobrar, existem várias coisas que você precisa fazer, como, por exemplo, fazer uma orientação nutricional, entender qual é a ingesta deste paciente, se essa ingesta está maior ou está menor do que a recomendada. Então, existem algumas coisas que é preciso ser feito para que esse paciente tenha este resultado. Então, está longe de ser a antropometria a principal parte, ou uma parte... essencial mas entendem o que eu... Entenderam? Eu não vou ficar rodeando, não, mas entenderam o que eu falei, né? A parte que não, olha, não pode faltar de jeito nenhum, eu não posso fazer no retorno de jeito nenhum, enfim, eu acho que isso tem, tá bom? Mas você precisa fazer. E é a antropometria que vai direcionar a nossa prescrição dietética. Então, a prescrição dietética, ela também é direcionada pela antropometria. Ah, Adriana, eu não sei por que você está falando isso. Cara, quando a gente faz o nosso NET, a nossa TMB, vou pôr aqui que vem antes do NET, né? Elas são, na verdade, eu vou pôr 2 setinhas, por quê? Porque nós temos NET e TMB, não é só NET não, tá? Então, não se enganem achando que é só o NET. Direcionados pelo IMC. Eu vou pegar o giz de outra cor.
IMC eutrófico e IMC obeso. Então, assim, se eu tenho uma antropometria, um NET, para definir para o consumo dietético desse paciente, direcionada através do IMC, eu preciso da antropometria para isso, tá bom? Então, se você fizer uma antropometria, se você fizer uma avaliação inadequada desse paciente, é muito provável que você faça TMB e NET errado também. E aí é uma cascata, né? Fez uma coisa errada ali, e aí quando você vê, esse paciente ou não está atingindo o objetivo, ou está com deficiência, ou está com excesso, enfim. Aí é uma bola literal de neve que eu acho que a gente pode evitar se fizermos o passo a passo e etapa por etapa, tá bom? Para quem ainda não entende isso, eu tô falando aqui das DRIs, tá bom? Então, as DRIs têm essa separação através do IMC, da TMB e do NET, certo? Então, a antropometria se torna essencial para isso. E aí, a gente precisa, então, aqui hoje, conseguir direcionar quais os passos ou quais são os principais passos a serem feitos da antropometria nesta avaliação de crianças e adolescentes. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que, na hora que a gente vai fazer antropometria, o que eu faço? Eu aviso o responsável, então o pai e a mãe, que na hora da antropometria eu quero eles dentro da sala, tá? É uma forma de... A criança vai ficar ali de cueca ou de shorts, mas sem camiseta, enfim. Então, é uma forma de você se proteger ali contra qualquer constrangimento desnecessário. Eu costumo fazer a consulta com os pais fora da sala, dependendo da idade da criança, obviamente, né, gente? Mas na hora da antropometria eu chamo eles de volta para a sala e aí eles acompanham as medições e aí a discussão daqueles resultados, tá? Então, existem 3 pontos principais dentro dessa antropometria que não podem faltar, né? Que você não tem como você negligenciar estas etapas, tá bom? Que é as curvas, que antes eram as curvas da NCHS, agora as curvas da Organização Mundial da Saúde. O percentual de gordura, que é feito por Slaughter. E o estagiamento de Tanner. E eu vou contar, antes de eu prosseguir, uma história para vocês verídica, tá? Uma vez eu atendi uma criança, tinha 9 anos, e eu apliquei o estagiamento de Tanner. E aí ele falou lá onde ele estava, né? E aquilo era muito inferior ao que deveria estar segundo a idade dele, a idade que ele tinha. E aí eu fui fazer essa discussão com a mãe, né? Falei, olha, estranho, porque aqui é inferior ao que ele deveria estar, né? A senhora acha que já conversou isso com o pediatra, já falou? Não, nunca falamos, sempre falamos que era normal, tal. O pediatra nunca olhou, não sei o quê. E aí, quando ela foi no pediatra e voltou para a consulta, ela falou para mim, ela falou assim, nossa, obrigada por aquela avaliação que você fez. Ele tinha uma carne esponjosa que estava impedindo o crescimento do pênis. E aí vai ter que fazer uma cirurgia, tudo, vai descolar essa pele, e aí ele vai ter o crescimento normal. Mas se a senhora não tivesse visto, talvez eu teria demorado muito mais para descobrir isso, teria sido muito pior. Então, eu fiquei bem feliz de entender que, mais uma vez, né, porque eu já passei por várias provas e não precisava passar por mais essa, mas eu já passei por várias provas de que a nutrição baseada em evidência, ela te dá retorno, né? Só que a gente tem o péssimo hábito de ou pular etapas ou... eu vi um dia na faculdade, mas eu não aplico. Eu acho que aí fica pior, né? Então, a gente vai deixando, sabe, gente? Acho que o pior do que eu vejo é que, eu não pratiquei, e aí eu acabei não fazendo na consulta, que é como cálculo dietético.
como avaliação do modelo transteórico, como avaliação do consumo dietético. Eu acho que a gente vai deixando e vai pulando etapas cada vez mais importantes e que direcionaria uma consulta baseada em evidência, direcionaria uma consulta que te traria resultado para o paciente, além de fazer o que a gente preza muito, que é a prevenção da saúde, né, e a manutenção da mesma, tá bom? Bom, e pensando nisso, a gente começa com as curvas. Acontece que a gente tem as curvas lá, IMC idade, peso, altura, peso, idade, altura, idade. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês em relação a todas essas curvas da Organização Mundial da Saúde é que não dá para você pegar uma única curva e fazer a avaliação e dar a hipótese diagnóstica. Diferente de dizer, o diagnóstico deste paciente é X, eu quero que você entenda que nós nutricionistas fazemos a hipótese diagnóstica ou o diagnóstico nutricional, né? São essas duas nomenclaturas que nós podemos usar. E dentro dessa hipótese diagnóstica, a gente tem que tentar entender todas as curvas. Então, eu não posso pegar, por exemplo, a autoridade e deu lá P97, e aí você fala assim, nossa, ele é muito alto, né? Beleza, ele é muito alto. Comparado à idade, né? Então, a autoridade, ele tá muito alto comparado à mediana ali de crianças da mesma idade, da mesma faixa etária que ele. E aí você pega peso, idade, também tá aumentada. Aí você fala, nossa, ele é obeso. Cara, será que ele é obeso? Ou ele é mais alto, mais pesado, né? E o contrário também. Então, de repente, uma curva P25 de altura, e você fala, nossa, essa criança não cresce, aí a gente tem que fazer alguma coisa, aí você sai enlouquecidamente pensando no cardápio, arrumando estratégias nutricionais para aumentar o crescimento desta criança, e os pais são baixos, os avós são baixos, então assim, e aí no peso tá normal, IMC tá normal, e as outras coisas estão na faixa mediana, nunca muito alta, né, porque quando acontece isso, elas não vão estar lá em P97, elas vão estar em P50 e tal, mas o que eu quero que você entenda é que a hipótese diagnóstica, ela precisa ser um conjunto destas informações. Ela não pode levar uma única avaliação em consideração para você fechar uma hipótese diagnóstica e dizer, bom, aqui é assim, este paciente é assim, esse paciente é obeso, esse paciente... Entende? Porque, cara, se você fizer esse tipo de avaliação, você vai estar errando, né? Você literal vai estar errando, você vai acreditar que aquilo é verdade, você vai... Pior do que... Eu vou anotar ali porque é isso, eu preciso que vocês entendam. Pior, se você faz uma avaliação errada, você monta um plano de ação errado também, o que é normal, né? Então, você também monta um plano de ação errado. E se você montar um plano de ação errado, a gente coloca aqui prejuízo. Prejuízo de saúde, prejuízo, eu tô dizendo, pode ser de excesso, pode ser de deficiência, enfim. Não sei exatamente qual é o prejuízo, né? Se vai ser por excesso, se vai ser por deficiência, mas o que eu sei é que isso aqui vai ocasionar um prejuízo. E é ruim que ocasione um prejuízo. E só está ocasionando prejuízo porque você não soube fazer a leitura das curvas. Então, meu maior conselho para você, primeiro, é que você entenda elas, né? Você vai entrar... Presta atenção. Você vai entrar na Sociedade Brasileira de Pediatria e você vai ter essas curvas no seu computador. Lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem todas as curvas, gente. Então, você entra lá, baixa as curvas, elas são de acordo com a idade, né? E aí você vai começar a se familiarizar com elas, caso apareça alguma criança e adolescente, caso esse seja o seu nicho preferencial, esse que você quer trabalhar.
você tem afinidade com crianças e adolescentes, então eu acho que o que acontece aqui no consultório? Eu não tenho afinidade com atendimento de crianças e adolescentes, mas eu atendo os filhos dos meus clientes. Então, às vezes, você atende amiguinha, não sei quem, tá precisando muito e tal. E eu faço esse acompanhamento, né? Eu já disse isso uma vez, eu acho que para você que é novo ou para você que nunca escutou dizendo, eu vou repetir. Acho mega interessante a gente escolher um nicho, do subnicho, do nicho. Acho. Mas eu vivo de consultório e lógico que a maior parte dos meus pacientes são pacientes de emagrecimento, com alguma doença associada, né? Eu tenho pouquíssimos pacientes de nutrição esportiva, eu tenho alguns pacientes de nutrição estética, algumas crianças são poucos mesmo, mas eu tenho, né? E aí, mas por que você atende e tal? Cara, eu atendo porque eu vivo disso, eu tenho um aluguel para pagar, enfim. E eu estudo, eu não tô fazendo nada de errado. Eu vou lá, estudo, procuro, né? Eu não tô negligenciando nenhuma etapa, eu sei o que fazer em todas as etapas, então eu acho que a gente precisa ser mais. E para ser mais, a gente precisa ser menos, né? A gente precisa parar de querer, mas eu preciso escolher um nicho, se não aparecer ninguém desse nicho, não... aí a gente vocês abirutam, se é que existe essa palavra, mas vocês abirutam no sentido de achar que precisa ser de um jeito que talvez não precise, né? E aí vocês gastam uma energia absurda com algo que talvez não precise ser daquele jeito, ok? Então, eu quero que vocês saibam assim, a hipótese diagnóstica é um conjunto de todas essas curvas, então essa leitura é preciso que seja feita de maneira adequada, que você olhe para os pais, que você olhe para os avós, que você olhe para as pessoas que estão ao redor dessa criança, a fim de você colocar ali um diagnóstico correto, tá bom? Numa próxima avaliação, eu vejo o percentual de gordura como um potencial ajudante da nossa antropometria. Então, para crianças e adolescentes, o que você tem hoje é Slaughter. Slaughter é um pesquisador, né? Ele fez os trabalhos dele com crianças e adolescentes e ele faz as dobras da panturrilha, dobra tricital e dobra subescapular para fazer essa avaliação dessas crianças e desses adolescentes. E o que eu quero dizer para vocês é que ele tem algumas particularidades. Primeiro, a somatória das dobras, porque muda a fórmula quando essas dobras passam de 35 milímetros. Então, é preciso que você tenha atenção nessa somatória de dobras, tá? Então, a somatória e o uso do estagiamento de Tanner. Então, em algumas das fórmulas, é a exigência de que você use o estagiamento de Tanner para fazer este cálculo, tá? Então, colocar e descobrir esse percentual de gordura do paciente é essencial. Por que essencial? Você vai... a tabela que faz a avaliação disso é uma tabela de Lohmann. Antes que eu esqueça de colocar e vocês me perguntem. É a tabela de Lohmann. Então, você faz a antropometria por Slaughter, mas avalia por Lohmann, tá? E aí, por quê? Porque você tem uma métrica. Eu tenho um X de percentual de gordura quando Lohmann disse que tinha que ser W. Então, eu tenho W para chegar, né? Eu tenho ali o X e eu tenho W para chegar, que é interessante, que seria legal, enfim. Então, o que eu acho é que é preciso usar, né? É preciso que você use a métrica para definir o seu plano de ação. Quanto mais métrica eu tenho, melhor é o meu conjunto de avaliação. Melhor é onde eu vou chegar e aonde eu vou conseguir colocar ali um plano alimentar para garantir crescimento, para garantir desenvolvimento, enfim, tudo que é ali dentro do planejamento para crianças e adolescentes. Então, as fórmulas de Slaughter são fórmulas que ajudam a gente a fazer essa avaliação das crianças e dos adolescentes. E a avaliação de Lohmann. Agora, eu peço que vocês tenham atenção, porque ela tem algumas variações, como, por exemplo, a somatória das dobras
e o estagiamento de Turner. E aí, você precisa avaliar corretamente, né? Então, se for um adolescente que necessita desse estagiamento de Turner, você precisa aplicar o estagiamento de Turner para posterior aplicar a fórmula de Slaughter, tá bom? E aí, vice-versa também, e dependendo do quanto a somatória daquelas dobras da fórmula tem mais de 35 ou menos de 35. E por último, o estagiamento de Turner, que é um estagiamento que tem como prioridade avaliar o desenvolvimento sexual, tá? Então, na verdade, Turner vai avaliar o quão esse adolescente, o quão essa criança se desenvolveu, a maturação sexual. Cara, isso é importante. Primeiro, para você saber qual é a fase que essa criança está. E ele tem lá, né, então de X anos a X anos é normal, eu odeio essa palavra normal, mas eu acho que cabe aqui, é normal que ele esteja entre X e W, né? Então aí você vai manobrando isso para que ele possa, para que você possa ir avaliando consulta após consulta. E essa avaliação, ela vai se prolongando, né? Então, tipo, se você vai ver o paciente a cada 15 dias, talvez realmente não haja necessidade de você fazer a cada 15 dias, mas você pode fazer a cada 2 meses, você pode fazer a cada 3 meses, enfim, aí você vai ver aí dentro do seu consultório. Às vezes a criança está num estirão, então é legal fazer com menos tempo, mas é legal fazer. Ai, Adriana, eu tenho vergonha. Eu fico tímida ou tímido de aplicar estagiamento de Turner, como que vai ser? Cara, primeira coisa, precisa fazer, ok? Obrigada. Tem que fazer, galera. Então, assim, ó, encara você como um profissional de saúde. Você é um profissional de saúde, então você não tem que ficar tímido ou constrangido por aplicar uma escala que é necessária para sua avaliação. Obviamente, o paciente não precisa fazer na hora, né? Você não precisa falar, e aí ele olha assim, ele ó. Precisa, gente. Você pode mandar ele fazer em casa, né? Então, você não precisa necessariamente ficar ali, eu preciso anotar, tira pra eu ver. Não precisa ser assim, né? Ele pode fazer, ele vai voltar, ele não é que ele nunca mais vai ver você na vida, entendeu? Então, o que eu acho mesmo é que a gente precisa cortar isso aqui, né, gente? Assumir o nosso verdadeiro papel. Como em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos assumir o nosso papel, né? Papel de esposa, papel de amiga, papel de mãe e o papel de nutricionista. E o papel de nutricionista inclui fazer o estagiamento de Turner para crianças e adolescentes. Então, zero motivo de você dizer que, não, tenho vergonha, não consigo fazer, não, entende? Então, não existe isso, não existe. Encare como não existe esta possibilidade. E encare como, eu vou fazer porque eu preciso fazer isso e vai ser bom, eu tenho que avaliar esse meu paciente, pronto, acabou. Ficou a dica. E aí, você fazendo esse desenvolvimento da maturação sexual, você também consegue fazer melhor essa tabelinha aqui de Slaughter. E aí, você fecha o seu diagnóstico ou a sua hipótese diagnóstica para montar o seu plano de ação, para definir qual fórmula da TMB você vai usar, para definir qual fórmula do NET você vai usar, para definir as necessidades nutricionais daquele paciente. Importante para definir nutrientes-alvo do cardápio que você vai montar, da proposta que você vai fazer àquele paciente. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que uma avaliação de crianças e adolescentes, ela inclui todos esses passos. Mas eu estou atendendo um adolescente de 17 anos e eu posso fazer Pollux 7 dobras? Cara, você não pode, porque, bom,
Sei lá, né, também, você pode, mas certo não é. Por quê? Porque polo que começa a partir dos 18 anos, né? Então, a gente precisa respeitar a faixa etária dos autores. Então, ele começa com 18 anos. Você pode fazer as dobras para comparar uma dobra com a outra. Então, imaginem assim, na primeira e segunda. Vamos pensar aqui na dobra cutânea, sei lá, suprilíaca. Deu 33 e na segunda deu 30,8. Aí você pode dizer para o cliente, olha, na primeira avaliação que a gente fez, deu 33 milímetros de dobra cutânea suprilíaca e na segunda deu 30,8. Cara, legal, porque tem diminuído essa dobra aí nessa região. Né? Aí aparecem as dúvidas assim, mas ele, meu paciente tinha 17 anos, depois de 3 meses ele tinha 18. Aí você muda a sua avaliação, você diz para ele. Então, às vezes, quando muda assim, né, do obeso pro eutrófico e que tem que mudar o protocolo de avaliação, eu digo, cara, você foi promovido e agora a gente tem que fazer uma nova avaliação. Então, não é que esquece todas aquelas, a gente continua, porque, em geral, elas vão dando... seguido, né, assim, seguido não, continuidade, né, não vai que, nossa, lá apareceu uma coisa e aqui vai aparecer outra completamente diferente, isso não acontece, mas você faz uma continuidade. Então, o que eu tenho para dizer é que, se você quer fazer todas as dobras cutâneas, você pode fazer, mas as dobras, elas vão ter que ser em caráter comparativo, tá bom? Então, ela tem que ser em caráter comparativo. Para que você compare uma dobra com a outra, para que você entregue esse resultado para o cliente. Então, assim, o que eu quero que você entenda é que não é só uma antropometria, não é só um passo da consulta que eu posso negligenciar, não é só uma coisa que eu faço isso, mas não faço aquilo e não faço aquilo. Não, é o passo a passo, é a estrutura da consulta que vai levar você a uma prescrição dietética direita, a uma prescrição dietética assertiva, com resultado e com indicação. E aí você vai tendo indicação de outras pessoas para que você possa atender esses pacientes. Então, assim, não negligenciem etapas, tá bom? Não negligenciem etapas. Não há necessidade nenhuma de você pular etapa. Mas eu pulo etapa, Adriana, porque eu não treinei, eu não sei como faz. Cara, você pula etapa porque você não treinou e não sabe como faz? Estuda, treina, aprende, né? Para que você consiga fazer, tá bom? Bom, então, em resumo do que a gente conversou hoje, nós temos a curva da Organização Mundial da Saúde, percentual de gordura por Slaughter e estagiamento de Tanner completando a antropometria de crianças e adolescentes. Esse conjunto de antropometria, então esse conjunto de medidas que nós vamos fazer, é um conjunto mega importante, tá? Ele é um conjunto que visa oferecer um diagnóstico antropométrico, uma hipótese diagnóstica baseada em evidências científicas para que você entregue para essa mãe e para esse pai. Se a sua insegurança não deixar que você entregue na hora, poxa, Adri, eu comecei agora, esse monte de curva dá uma embananada na minha cabeça, eu fico meio doida, não tem problema. Leva para casa, estuda um pouquinho, mas assim, não são 7 dias, né, gente? Não é pra você ficar estudando 7 dias, não, meu filho. Você pode até estudar 7 dias, mas você não tem que demorar 7 dias para entregar um resultado, né? Então, você atendeu hoje, amanhã você entrega. Mas aí eu tô cansado, cara, sei lá, se vira. Mas você não pode deixar esse tempo todo sem esse resultado, sem essa resposta, né? Porque as pessoas ficam muito motivadas e depois elas vão acabar se desmotivando se você chegar e falar assim, não, mas depois de 3, 4 dias é que eu vou te entregar o resultado, tá bom? Eu espero de verdade que eu tenha contribuído para a formação e para a estrutura da sua consulta nutricional, que esse é o principal ponto desse canal.
Eu tenho dado aula todas as quintas-feiras, então se você é novo aqui, depois que acabar essa aula, você dá uma fuçada aqui. Nós temos 2 linhas editoriais, que é o Minuto com a Adri, que eu faço todo dia, não é um minuto gravado. Nós temos 3 linhas, desculpa. Minuto com a Adri, que eu faço todos os dias 1 minuto de uma dica muito preciosa que você pode aplicar dentro do seu atendimento nutricional, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Eu tenho a linha editorial do Estúdio de Aula da Adriana Fanaro, que acontece toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira eu gravo uma aula para você na lousa e uma aula muito boa para que você consiga também evoluir no seu atendimento nutricional. E toda segunda-feira nós temos aula ao vivo, né? A aula ao vivo é muito boa porque a gente interage, a gente conversa. Então, ela acontece às 14 horas, mas você pode acompanhar ela no @Adriana Fanaro no meu Instagram ou no Facebook Adriana Fanaro. Por quê? Às vezes, sei lá, precisou mudar de horário ou de data, eu sempre comunico, porque o meu compromisso de estar com você na segunda-feira ao vivo é a minha prioridade. A gente não dá pra dizer que não acontece nenhum imprevisto. Nossa, eu estaria mentindo. Acontece, tá bom? Mas eu sempre aviso na rede social. Então, se você ainda não curte, @Adriana Fanaro no Instagram, no Facebook, Adriana Fanaro. E aqui no canal, você pode assinar ele e ativar as notificações para você receber sempre quando eu colocar uma nova aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!